Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O fim da Segunda Guerra Mundial deu lugar à aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 7 décadas depois, a Europa está de novo em guerra, multiplicam-se no mundo as desigualdades que colocam em causa direitos sociais, económicos e ambientais. A causa dos direitos humanos estará cada vez mais enfraquecida ou, pelo contrário, o ativismo em torno de causas globais, novas e velhas, estará a dar um novo impulso à defesa dos princípios pelos quais se rege essa declaração? São perguntas para a nossa conversa, para onde caminha a defesa dos direitos humanos, num debate gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, no lançamento do ensaio Direitos Humanos do historiador Francisco Betancourt, do King's College. Numa conversa conta ainda com o investigador António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Francisco Betancourt, é muito interessante começar pelas suas reflexões anteriores que levam a este livro. A sua confissão está no pós-fácio, para quem depois vai consultar o livro. Há um conjunto de reflexões que vinha tendo, que foi motivado por várias pessoas, passou pelo racismo, a escravidão, a discriminação de judeus, as desigualdades sociais e acaba aqui nos direitos humanos. Desaguou neste livro um conjunto de reflexões que vinha tendo? Foi assim? Pois, isto não foi um processo intencional. Foi um processo que se desenvolveu a partir do livro sobre o racismo. Eu, na altura, apercebi-me, obviamente, que estava a tratar de pessoas que não tinham direitos, que estavam excluídas, e comecei a pensar na questão do reverso da medalha. Como é que pessoas escravizadas eram propriedade de outras, não tinham direitos próprios, não tinham entidade própria, basicamente. Estavam desapossadas de tudo isso. E o problema que se me colocou foi onde estão os direitos? O que é que está do outro lado? E como é que as pessoas são excluídas de direitos ou acedem a direitos? Portanto, os direitos, de facto, são uma forma de separar as águas, de excluir pessoas, de incluir pessoas. E os direitos, do ponto de vista histórico, não estão lá desde o princípio. Os direitos são empurrados e são conseguidos por movimentos sociais. Isso é, ainda há hoje em dia uma ideia que os direitos são distribuídos ou os direitos funcionam como uma espécie de mercê. Nunca. Os direitos são sempre conquistados por movimentos sociais. E mantêm-se ou são ameaçados, aliás, são ameaçados todos os dias. Os direitos dos indígenas na Amazónia são ameaçados todos os dias. É uma luta permanente. Os direitos sindicais também são ameaçados em vários países. Portanto, e nós temos uma ideia, às vezes, e isso é uma das críticas que eu faço no início do volume, no debate, há alguma ideia, por um lado, a extrema-direita propõe-se reduzir direitos, mesmo que não seja dito claramente, é o que está implícito, mas depois também há alguma extrema-esquerda que considera que os direitos são uma retórica do imperialismo. Os direitos podem ser manipulados e são todos os dias. Agora, se ignorarmos que o direito à autodeterminação dos povos, o direito à libertação dos povos colonizados, foram conquistas e fazem parte dos direitos humanos. Não são de esquerda nem de direita? Ou não foram conquistados mais pela esquerda, por exemplo? Por exemplo, o direito de propriedade da Revolução Francesa é de esquerda ou é de direita? Foi condenado pelo Marx. Mas o direito de propriedade, que depois se afirmou em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, respondia também às expropriações arbitrárias da Alemanha nazi, respondia a muitas expropriações arbitrárias que alvejavam minorias. Portanto, a salvaguarda do direito de propriedade, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, respondia às expropriações arbitrárias e respondia a toda uma série de processos, expropriações arbitrárias, exclusão de cidadania, como aconteceu na Alemanha nazi, expropriação, portanto, exclusão de profissões. Portanto, a Declaração Universal de 48 respondeu ao genocídio dos judeus e aos massacres de Roma e dos eslavos pela Alemanha nazi, respondeu a esse traumatismo coletivo, foi um grande traumatismo coletivo, e os direitos humanos que já vinham de trás
encontrar uma consagração na lei, encontrar uma consagração no direito internacional que deu um passo gigante. Mas o que eu tento fazer no livro, enfim, não quero monopolizar António já vai falar. Está aqui, o que eu queria fazer no livro era justamente uma história global que mostrasse como estes direitos que foram consagrados pela Declaração das Nações Unidas em 48 começaram também em várias partes do mundo, não são direitos europeus. Portanto, certo. Começaram em várias partes do mundo, muito na Europa também, mas não são direitos exclusivamente europeus. António Costa Pinto, a sua primeira nota sobre o livro, depois tenho aqui mais umas questões sobre ele, mas esta questão dos movimentos sociais como mola impulsionadora de um concurso de direitos podia-nos levar a uma equação abusiva, eventualmente, quão mais forte estiver esse tecido de movimentação social, mais forte será a defesa dos direitos humanos. Será que esta equação é assim tão linear? Eu vou tentar responder, mas antes gostava de fazer... Eu sei que é natural fazer o elogio do livro para quem o está a comentar, mas eu creio que este livro do Francisco Betancourt sobre direitos humanos vai eventualmente surpreender quem nos vê e quem nos ouve. Porquê? Porque a grande maioria, digamos assim, da cidadania, quando ouve falar de direitos humanos, pensa obviamente na Carta das Nações Unidas, pensa no direito internacional, se são respeitados ou não são respeitados direitos humanos, pensa num certo sentido do mundo, digamos assim, dos últimos 100 anos. Ora, o que o Francisco Betancourt faz neste livro, muito embora sempre organizado tematicamente, ou seja, por grandes temas que remetem para a conquista, para a regressão em termos de direitos humanos, em primeiro lugar ele dá-nos uma visão global. Não se trata de uma visão europocêntrica, vai a Revolução Francesa, não é verdade? E a seguir à Revolução Francesa passamos para a Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Nós aqui ouvimos falar de dimensões como o direito à propriedade, por exemplo, globalmente, como é que as diversas sociedades o foram encarando, e muitas outras dimensões, como ele situa bem, enquanto conclusão, que em grande parte são produto dos movimentos sociais, mas são produto de movimentos sociais com muitas subidas e descidas ao longo da história e com uma história muito mais complexa do que nós podemos pensar à primeira vista. Para responder indiretamente à questão. Há dois problemas quando nós falamos na associação entre direitos humanos e regimes políticos que nós não podemos iludir. E, basicamente, essa questão é, no mundo contemporâneo, a relação entre democracia, ditadura e direitos humanos. E vamos ver que, sob esse ponto de vista, digamos, o resultado é complexo, depende de que área dos direitos humanos estamos a falar. Porque no campo da democracia, e era justamente aí que eu gostava de chegar para tentar responder, e tento responder com uma pergunta que hoje, num artigo, aliás, da manhã, de uma colega minha, mais jovem, que cita uma série de, neste caso, politólogos, sobre o tema dos direitos fundamentais e da relação com a democracia. E a questão que é colocada por muitos é até que ponto os fundamentais, o livro do Francisco Betancourt, estamos a falar obviamente de ambiente, estamos a falar de direitos sociais, estamos a falar de direitos políticos. Digitais até. Estamos a falar de direitos digitais, estamos a falar de uma panóplia de direitos humanos que cresceu em termos de dimensão social e que torna hoje, reconheçamos, as nossas sociedades, apesar de tudo, com maior qualidade do que aquelas que tiveram no passado. Mas a questão que ele coloca, a propósito da questão de que o Francisco acabou de salientar, é a seguinte. Os direitos humanos estão sujeitos à democracia? Ou estão garantidos pela democracia? Não, estão sujeitos a decisões políticas. A extrema-direita chega ao poder, reduz direitos, há legitimidade para isso? Ou os direitos humanos, e muitos deles, devem estar situados num caderno constitucional mais ou menos imutável, que permita crescendos, mas não permite diminuições. Este é um ponto que eu gostava de salientar, porque esse é um dos dilemas das sociedades democráticas avançadas
nos nossos dias. É, no fundo, até que ponto, com base numa legitimidade democrática, este é um problema que eu quase que teria vontade de colocar ao Francisco, Faz favor. que é, nós estamos confrontados com a possibilidade de diminuição de direitos com base numa legitimidade tipo democrática e de atitudes, melhor ou pior, da própria cidadania. Quer responder já, Francisco? Sim, sim. Eu acho que... eu lembro uma frase do António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, aqui há uns meses atrás, dizendo: se hoje se discutisse uma declaração universal dos direitos humanos, provavelmente não teríamos um texto tão bom como aquele que foi aprovado em 1948. E eu acho que ele tem razão. E isso tem a ver com o problema... Os direitos humanos são direitos universais, ficaram consagrados em 48, não quer dizer que fiquem para sempre, não quer dizer que fiquem imóveis, mas definiram um padrão de direito internacional que ainda está muito longe de ser implementado. E a diferença, por isso é que eu comecei o livro a fazer uma espécie de resumo e comentário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque de facto é um texto muito bom e resultou de uma grande discussão. Os países na altura que tinham fundado as Nações Unidas envolveram-se numa enorme discussão. Os direitos económicos e sociais que foram ali instituídos, o direito ao trabalho, o direito a salário igual para trabalho igual, já está lá instituído. Portanto, como direito, o direito à segurança social, tudo isto está definido na Declaração Universal de 1948. Aquilo, direito a férias pagas. Exatamente. 48. Portanto, tudo isto, onde em muitos países, ainda hoje, é difícil, muitos destes direitos. Portanto, aqueles direitos, não quer dizer que não haja mais direitos, e hoje em dia, os direitos que estão em cima da mesa hoje em dia é direitos do ambiente. É nos últimos 20, 30 anos que os direitos do ambiente se afirmam. Aliás, toda a ideia do direito ambiental surge nos anos 70 e desenvolve-se nas últimas décadas. E, inclusive, existe uma área do direito hoje em dia que é a criminologia verde, os crimes em relação à natureza. Portanto, há a proteção de bases de dados individuais, de dados pessoais, é outra das áreas em expansão. Nós estamos a ver agora a inteligência artificial, e como a inteligência artificial também implica uma certa identificação, pelo menos uma identificação que, para nós sabermos que determinadas afirmações ou determinados condicionamentos foram definidos por inteligência artificial. Portanto, há um mínimo de informação que tem que ser dada. Mas que o António estava a sublinhar é, se nós plasmarmos isso, por exemplo, nas constituições de países democráticos, se há o risco de regressão através da legitimidade democrática de um governo que vem contrariar um conjunto desses direitos. Esse é que é o ponto. Até, se me permites, e isto é um dado corrente das sociedades contemporâneas, o próprio direito à integridade física, não é verdade, do ser humano, que, como é sabido, continua historicamente, politicamente, socialmente, a ser legalmente violada por dezenas de países. E, por exemplo, uma parte da direita radical, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos mais na direita radical em termos de alguns direitos fundamentais no que toca a minorias étnico-culturais, etc, etc, etc. Mas a própria integridade física do indivíduo, quando falamos em esterilizações obrigatórias de criminosos do ponto de vista legal, etc. Ou seja, os direitos humanos, e por isso é que eu tinha colocado essa questão, são um agente perpétuo de tensão, creio eu, cuja legislação e cujo próprio sistema democrático não é um garante fundamental. Não é um garante, ajuda, obviamente. Mas o facto de existir, concordo perfeitamente, há uma tensão permanente, mas há uma tensão porquê? Porque o direito internacional foi remodelado fundamentalmente a partir de 1948, mas mesmo antes. O direito à vida, no fundo estavas a falar, é o direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental que é afirmado por todas as religiões do mundo. Exatamente. Tu, aliás, explicas bem. O Paul Gordon Lauren, que
tem um livro sobre The Evolutionary Human Rights, ele vai um pouco longe demais, porque eu acho que há um problema moral que é diferente do problema normativo. Portanto, os direitos humanos definem-se como normas. Mas há uma filosofia moral que vem das grandes religiões do mundo, e está lá o direito à vida, o respeito pela integridade humana. E depois há também algo que podemos considerar como compaixão, mas é também uma ideia de proteção da vida humana. Por exemplo, as populações... Há um livro muito giro da Batsheba Dumit, o livro melhor que eu li de ecologia, que compara o Alasca com a zona mais a oriente da Sibéria do mundo russo. E estuda muito bem toda a relação com os animais. E ela mostra como os primeiros náufragos norte-americanos na região, no século XIX, chegavam lá, naufragavam e eram acolhidos por populações que pouco tinham para comer. Portanto, eles estavam a retirar comida à sua própria população devido a um princípio de respeito pela vida humana. Portanto, existe em vários... É claro que há em muitos locais, nós conhecemos os nossos frágios, toda a história trágica ou marítima, em que muita gente foi comida, não é? Exatamente. Mas isso também sabemos. Mas há um princípio que é partilhado por muitas comunidades do mundo e que é bem anterior à Declaração Universal dos Direitos Não Humanos. basta... Portanto, há uma só para completar. Sim. Há, de facto, uma tensão. E pode haver essa... Hoje em dia o que há é democracias iliberais que estão em direção à ditadura e que procuram dizer, bom, nós fomos votados, temos a maioria, fazemos o que queremos. E, portanto, os direitos podemos anulá-los. É isso que estás a dizer. E há esta tensão. Agora, o facto de existirem esses direitos, estarem consagrados pela lei e pela lei internacional, mas pela lei das Nações Unidas, pela Carta Europeia, pelas várias convenções que foram aprovadas por todos os países. Portanto, os direitos... É curioso, porque os direitos humanos, mesmo em 48, houve abstenções, não houve nenhum país a votar contra. Isso é o que significa que, do ponto de vista de valores, não há valores que se consigam afirmar contra os direitos humanos universais. Isto é feito, a luta contra os direitos humanos é feita de uma maneira, digamos, maliciosa. Isto é, nunca dizem vamos acabar com os direitos humanos. Claro. E do ponto de vista de valores, eu queria sublinhar isto, não há uma alternativa credível. Porque se formos perguntar, eu tenho visto sondagens de opinião, se formos perguntar às pessoas, concretamente, coisas concretas, muito, muito práticas, direito ao trabalho, direito à habitação, o direito à segurança social, o direito a salário igual, a trabalho igual. A Constituição Portuguesa de 76, estou a brincar. A esmagadora maioria da população está de acordo. Claro que está. Mas a questão não é só as coisas concretas, certo. Direitos concretos. A esmagadora maioria da população está de acordo. Mas há países do leste da Europa que adotaram um conjunto de documentos, cartas, Estado de Direito da União Europeia e, no entanto, encontramos lá violações de direitos humanos, o que me leva à questão que eu estava a colocar. Eu penso que o António estava a referir-se também um pouco a estas democracias iliberais, não é? Mas o ponto é, se as democracias liberais não são a constatação da falta do tal movimento social que faz explodir a defesa dos direitos humanos. Dito de outra forma, sociedades civis em democracias, quanto mais fortalecidas forem, mais garantias dão de defesa dos direitos humanos. Sim. Para além das democracias formais. Eu diria, só não contrastando com o Francisco, mas dando-lhe uma tonalidade diferente. Sim e não. Porque se é verdade que, sob o ponto de vista, por exemplo, dos inquéritos à opinião pública, a grande maioria das sociedades onde, pelo menos, os estudos de opinião podem inquirir essas sociedades sobre os direitos humanos, é inegável que a grande maioria das sociedades responde positivamente a quase todos eles. Também é verdade que muitas vezes em conjunturas de crise dão apoio político a partidos que as negam na prática, mesmo que não as neguem em termos ideológicos. E, portanto, o ponto aqui, creio eu, que muitas vezes é mais na perspectiva, digamos, para ser rápido, da teoria política do que da prática social, é até que ponto
nós não deveríamos passar para constituições mais ou menos imutáveis estes direitos humanos, sob pena, muitas vezes, que mesmo com legitimidade democrática, eles serem mais tarde limitados, porque convém não ter um grande otimismo sobre as atitudes da sociedade quando elas estão em crise, porque quando elas estão em crise podem efetivamente apoiar partidos xenófobos que vão limitar os direitos, por exemplo, de comunidades imigrantes, que podem, no mundo contemporâneo, sobretudo, tentar bloquear o acesso global aos direitos das comunidades migratórias, por exemplo, veja-se quer nos Estados Unidos, quer na Europa, etc, etc. E, portanto, eu mantenho essa dúvida. Mas acha possível blindar um conjunto de direitos? Não é possível blindar, mas eu diria que, em princípio, não poderiam ser referendáveis. Ou seja, há um património constitucional que consagra um conjunto de direitos que, em princípio, não deveria ser referendável. Posso acrescentar alguma coisa em relação a isto? Bom, o Samuel Moyne, que tem eu estava a referir exatamente. Samuel Moyne tem publicado muito sobre direitos humanos e ele considerou no primeiro livro que os direitos humanos era a última utopia, depois da queda da influência do marxismo nos anos 70. E eu penso que os direitos humanos têm muito a dar do ponto de vista de oferecer condições para as pessoas protestarem, para as pessoas puxarem mais longe a parte do trabalho face ao capital. Mas o Samuel Moyne depois, no livro mais recente, admitiu que os direitos humanos não reduziam a desigualdade. Mas o problema é que ele apontava a Leigh Hunt, que tinha falado do século XVIII e da importância da literatura e do sentimento de empatia que se tinha desenvolvido no século XVIII com a literatura, pelos mais oprimidos, enfim, e que depois transvasou também para a literatura anti-esclavagista de escravos emancipados. O Samuel Moyne dizia, bem, a Leigh Hunt considera que há uma linha de continuidade desde o século XVIII até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas na prática há um hiato. No século XIX não há nada. E eu contesto isso, porque, e é uma coisa que tenho vindo a desenvolver agora. Não está muito claro no livro, mas tenho vindo a desenvolver. Não está, não. Porque, e os livros também se fazem para isso, para a pessoa ter ali um patamar e depois trabalhar em cima daquele patamar, claro, e ir um pouco mais longe. Eu tive uma grande leitura, uma boa leitura, do livro da Linda Colley sobre as Constituições. The Pen, The Gun, ela tem um título complicado, mas é o último livro dela sobre Constituições. E é um livro brilhante, porque ela fala do movimento constitucionalista desde a Constituição americana, a Constituição francesa, e depois ela apanha a Constituição de Cádiz, de 1812, foi fundamental porque influenciou a Constituição Portuguesa de 1820, influenciou as Constituições todas da América Latina, foi uma das Constituições mais liberais do século XIX, que dava imediatamente cidadania a todos os indígenas americanos, e inclusive a direito de voto a toda a gente, exceto os escravos. A Linda Colley vai atrás de tudo isso e vai atrás das Constituições que apareceram na Tunísia, na ilha de Pitcairn, no Pacífico, em coisas absolutamente inconcebíveis. Todos tinham projetos de Constituição em todo o mundo, ao longo do século XIX, década a seguir a década, havia centenas e centenas de projetos de Constituição e centenas deles foram aprovados. Portanto, não há tanto hiato, como dizia o Samuel Moyne, porque depois daquelas declarações dos direitos, da americana e francesa, há este movimento constitucional que é absolutamente extraordinário. Vai desaguar também, se calhar, na Declaração de 48? Que vai desaguar também na Declaração. Quer dizer, não há um hiato. E este movimento constitucional vai incluir todos estes direitos, que depois são consagrados em 48. Mas eu estou de acordo contigo. Agora, o problema é, e eu insisto, do ponto de vista de valores, mesmo os ditadores não se atrevem a negar os direitos humanos. O que dizem é que, interpretam-nos de outra maneira. Claro que não. Agora, há ali um problema de valor. Eu concordo contigo. Consagrá-los em Constituições é fundamental. Mas em muitos casos já estão. Agora, isso é uma arma para as pessoas utilizarem e recusarem formas de opressão.
António? Ainda gostava de voltar à questão da sociedade civil em democracia como motor da defesa dos direitos humanos. Ora bem, isso abre-nos um outro tema. Eu não sei se aqui estou a ficar um pouco mais, não diria conservador, mas pelo menos, digamos, um observador, digamos assim, mais descomprometido com certo alargamento dos direitos no sentido de os colocar e consagrar em constituições, ou seja, em códigos, não é verdade, que devem reger as sociedades contemporâneas. Porque sempre me pareceu muito difícil, e do ponto de vista da história, digamos assim, política contemporânea, sempre pareceu muito difícil separar direitos humanos do individualismo da cidadania. Ou seja, muito embora, do ponto de vista de direitos sociais, até de direitos económicos, nós possamos claramente distinguir grupos sociais específicos, discriminações positivas para grupos étnico-culturais, etc., que são medidas muitas vezes tomadas por regimes políticos, democráticos e por sociedades contemporâneas, inclusivamente sociedades desenvolvidas. Parece-me, no entanto, muito difícil separar, em termos de matriz dos direitos humanos, a cidadania, o individualismo e o homem agora e a mulher enquanto indivíduos, ou seja, os direitos sociais são conquistas da sociedade contemporânea para uma melhor sociedade, mas eu não tenho a certeza se devem ser inscritos nas panóplias constitucionais dos direitos humanos. Com uma vertigem de novos direitos também? Há uma vertigem Podem de novos ser, direitos? do ponto de vista ideológico, programático, não creio que sejam instrumentos reguladores centrais. O que é que o Francisco pensa sobre isto? Bem, eu penso que os direitos têm uma função. A lei, vamos lá ver, a lei é uma coisa e a prática é outra, como sabemos. E, portanto, a consagração de direitos tem uma influência limitada na realidade, mas pode funcionar como um quadro de comportamentos que entusiasma ou vem dar voz a grupos que estão a ser... Os direitos têm a ver, ao contrário do que muita gente pensa, os direitos foram criados para os fracos contra os fortes. Evidente. Foram criados contra aqueles que eram oprimidos, contra uma minoria que os oprimia. Portanto, os direitos foram sempre criados nesta perspectiva. E quando são consagrados, é evidente que criam uma moldura que pode ser utilizada por estes grupos sociais para os reivindicar. Portanto, mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho ilusão nenhuma que o facto dos direitos estarem na Constituição não vão ser implementados, não significa uma implementação automática. É preciso haver vontade política e é preciso que isso se faça. Agora, há de facto um antecedente histórico, por isso é que eu começo com um capítulo sobre o debate, mas depois falo dos direitos civis. E há ali uma diferença, os direitos civis, que aparecem em todas as sociedades do mundo, de uma maneira ou de outra, e aparecem muito ao nível local, que é a noção de cidadania. Aparece ao nível local a noção de cidadania ao nível dos agregados populacionais e aparece ao nível local as comunidades camponesas ou as comunidades indígenas na América Latina, que hoje em dia têm, do ponto de vista de direitos, também uma grande expressão. A expressão das comunidades eu penso que é extremamente importante. Portanto, os direitos civis, no fundo, surgiram neste âmbito local. E depois também há aqui uma transmissão entre direitos civis e direitos humanos que são, por natureza, universais. Há uma transmissão. Assim como o Paul Gordon Loran falava de uma transmissão entre humanitarismo e direitos humanos. Eu também acho que é exagerada, porque o humanitarismo do século XIX, com a Cruz Vermelha, com o Crescente Vermelho, com o que deu origem depois à Convenção de Genebra, de proteção de soldados e de populações civis em situação de guerra, que está completamente, hoje em dia, na ordem do dia. É violada todos os dias, sabemos aonde, mas
existe a Convenção e as pessoas protestam em nome da Convenção, portanto, tem essa utilidade, mas há de facto formas de influência e que contribuem para o desenvolvimento dos direitos humanos. Eu penso que, apesar de tudo, as pessoas têm uma noção daquilo que as afeta e, de uma maneira ou de outra, acabam por demorar mais tempo em países e noutros países. Por exemplo, direitos ambientais vai demorar mais tempo também. Claro. Mas as pessoas vão ter... O número de cancros está a aumentar todos os dias. Isso tem a ver também com a poluição, tem a ver com as condições em que comemos, tem a ver com o metabolismo animal. Nós estamos, eu falo um bocadinho disso também no livro, nós estamos, por exemplo, a utilização de arsénico na alimentação de animais nos Estados Unidos só foi proibida em 2015. E as pessoas estão a comer aquilo tudo. E em muitos países continuam a comer. Portanto, é a alimentação da alimentação. Isto é, a alimentação dos animais, a contaminação dos solos, a contaminação dos subsolos, a contaminação das plantas. Tudo aquilo que nós comemos que está largamente contaminado. Isso vai dar origem não só a problemas climáticos sérios, mas vai dar origem a problemas de saúde sérios. E, portanto, as pessoas vão se mexer. António, eu gostava de ouvir sobre o impacto da arrumação geopolítica do mundo em relação aos direitos humanos. Já passámos, depois de 48, Guerra Fria, momentos multipolares, unipolares. Agora, neste contexto em que vivemos, 2023, 2022, depois da guerra da Ucrânia, ou com a guerra da Ucrânia, temos claramente a China num contexto, os Estados Unidos de outro. Os próprios Estados Unidos passaram por debates internos fortíssimos relacionados com a última administração, do ponto de vista até dos direitos. Como é que o António vê disto deste ponto de vista? Eu vou voltar às Constituições. Se nós confrontássemos as Constituições de Estados democráticos, Estados autoritários, dos antigos Estados socialistas, das ditaduras socialistas, etc., sob o ponto de vista dos direitos humanos, tal como aqui o Francisco analisa muito bem, nós observamos dinâmicas muito contraditórias. Ao mesmo tempo, por exemplo, que os direitos políticos e mesmo alguns direitos humanos eram negados por regimes autoritários, muitos direitos sociais eram efetivamente tentados, não é apenas consagrados nas Constituições, eram efetivamente tentados socialmente. Não vale a pena pensar que o chamado, por exemplo, está na Constituição Portuguesa, direito à habitação. Bem, mas houve algum regime político que levasse tão longe o direito à habitação, boa ou má, não interessa agora, de como as ditaduras socialistas? Isto é para dar um exemplo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós olhamos para a panóplia global de direitos analisados aqui pelo Francisco, eu mais uma vez reforço a dimensão inegavelmente contraditória, não é? Por exemplo, uma bela parte da transição à economia liberal e ao capitalismo, tout court, da ex-União Soviética, dos países da ex-União Soviética, etc., etc., esta dinâmica de transição não só aumentou muito a desigualdade social que existia nesses países, como efetivamente, mesmo consagrados em termos constitucionais, muitos dos direitos foram, de facto, muitíssimo diminuídos. O que é que eu quero salientar com esta dimensão? Aliás, a China contemporânea, sob esse ponto de vista, é muito interessante, mas não temos tempo para entrar. De que a panóplia global de direitos é muito contraditória. Não vale a pena pensar que estamos apenas a falar em termos de democracia versus regimes autoritários. Por exemplo, os direitos ambientais. Ou das mulheres? Nem vale a pena pensar, claro, ou das mulheres, para dar um exemplo, não é? Sei lá, os direitos ambientais, por exemplo, na China, ou na Rússia contemporânea, ou aqui para nós, enfim, em algumas dimensões mesmo nos Estados Unidos. Comparados com outros países, nós verificamos que estes são extremamente contraditórios. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar
a uma contradição, eu diria, apesar da globalização, relativamente quase insanável. E essa contradição insanável chama-se o Estado-nação, chama-se os Estados. Os Estados enquanto limitadores do direito dos outros, do direito de quem não é, seja a propósito dos imigrantes portugueses, imigrantes portugueses, por exemplo, noutros países europeus no passado, seja a propósito de a vaga de imigração clandestina para a Europa, seja a propósito de muitos outros fenómenos, o que nós observamos é a enorme dificuldade da globalização destes direitos e, em grande parte, temos que reconhecer que aquilo que é, ao mesmo tempo, o instrumento regulador, digamos assim, da cidadania, autoritária ou democrática, é simultaneamente um instrumento que muitas vezes não é promotor global dos direitos humanos. É muito curioso essa questão dos Estados. Estava a falar disso, estava a lembrar-me de exemplos de como a Tunísia e outros países que passaram por determinadas vagas. Estivemos a discutir as chamadas primaveras árabes e hoje em dia vemos movimentações de sentido oposto. Do ponto de vista, justamente falando nisso, dos direitos das mulheres, é extremamente interessante. Porque há sempre um episódio que eu adoro, que é o clássico, que eu adoro dar e toda a gente está aí para o YouTube, que é o Nasser no Parlamento egípcio a dizer querem agora pôr as mulheres outra vez de véu, querem retirar os direitos de cidadania fundamentais, e todo o Parlamento egípcio se ri. Isto passa-se em 1962 ou 63, já não me recordo exatamente qual é a data. Veja-se o Irão contemporâneo, veja-se o Egito contemporâneo, ou seja, a dimensão contraditória dos processos de mudança social e política. E repare-se, inegavelmente, o sistema nasseriano era uma ditadura de modernização, enquanto, por exemplo, o que se passa hoje na Turquia, após uma vaga democratização, é um movimento de, digamos, restrição dos direitos fundamentais, neste caso, das mulheres e outros, não é verdade, na Turquia. Portanto, o panorama é muito contraditório. É muito interessante isso, é que juntariam um tópico também que está no livro sobre o colonialismo e os restos e rastilhos que vêm desse tempo. Eu penso que há dois movimentos contraditórios. Por um lado, nós temos uma resistência do Estado-nação, aquela ideia que o Estado-nação estava em declínio. Samuel Moines estava muito nessa perspectiva. Não se concretizou ou não se confirmou, mas, por outro lado, eu acho que estamos num período de reorganização de impérios, porque tínhamos aquela ideia segundo a qual os impérios, com a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro desapareceu, o Império Otomano desapareceu, a Europa Oriental reorganizou-se depois da Primeira Guerra, muito na base do Estado-nação, e já havia nesse movimento do século XIX. Aliás, com grandes perseguições de minorias, o que o Michael Mann dizia que era o lado negro da democracia, porque muitas minorias foram excluídas durante o processo nacional do século XIX. E isso gerou-se, mesmo entre os historiadores, a ideia de que era preciso estudar os Estados-nações porque os impérios acabaram. E o que vemos hoje em dia é reconstituição dos impérios, reforço dos impérios, o Império Chinês, como é evidente, o Império Indiano. Eu só consigo perceber ou compreender o Modi como uma linguagem de império, é uma recuperação de linguagem de império, com uma reversão em relação ao anterior Império Mogol, que era muçulmano. Há um regresso e uma inversão do sentido agora hindu. Mas o Império da Índia, o Império Russo, o que se passa na Ucrânia é claramente uma tentativa de reconstituição do Império Russo. Claro. Portanto, o Império Americano, obviamente, e podemos discutir também se há ou não um Império soft europeu. Mas estes quatro impérios claramente estão neste jogo. Portanto,
mais do que o Estado-nação, os impérios hoje em dia têm um poder de influência e de reorganização das relações internacionais que nos tinha escapado e que eu acho que temos que voltar, os politólogos têm que voltar a olhar para os impérios, porque é isso que está neste momento a predominar. Depois, há vários elementos, eu estou de acordo que é contraditório. Por exemplo, quando começa a guerra na Ucrânia, havia mais de 20 associações LGBT, lesbian, gay, transgender, queer na Ucrânia. Na Rússia, 0. E os russos deviam estar convencidos, o Putin e a elite Putin deviam estar convencidos que aquilo era manteiga, porque, coitadinhos, tinha tantas associações LGBT, enganaram-se, não é? Enganaram-se. Portanto, mas isto faz parte da mentalidade, não é? Mas, do ponto de vista de igualdade de género, há dinâmicas completamente diferentes em cada país, não é? E isso é importante também, salário igual, trabalho igual, e também liberdade de escolha de orientação sexual, liberdade de género. Tem muita diferença de país para país. E há dinâmicas que, enfim, sobem, descem. O Irão, por exemplo, a revolta das mulheres foi absolutamente extraordinária e deixa raízes. Aquilo não vai ficar como era. Mesmo que a ditadura consiga controlar o que se passou, deixa raízes, não é? António, a penetração digital nesses novos campos e a simultânea barreira que é colocada por esses regimes em relação à penetração da internet é parar o vento com as mãos em relação à entrada de novos direitos nesses domínios reservados à restrição de direitos, na sua perspectiva, no mundo atual? Mas há um ponto interessante que não conseguimos desenvolver muito aqui, que remete para o seguinte: as grandes vantagens da revolução digital e das redes digitais é que o fluxo de informação, verdadeira ou não verdadeira, não vou entrar nesse campo, é efetivamente global. Ou seja, é muito mais difícil hoje ter uma sociedade controlada pelo autoritarismo, como eram as antigas do modelo de censura, mesmo a China, do que nós pensamos, ou mesmo a própria Rússia, porque na realidade, pelo menos e como sempre acontece, para a elite mais escolarizada, não evidentemente para toda a sociedade, muito dificilmente essa dinâmica consegue ser parada. E, portanto, se há alguma vantagem ou desvantagem, digamos assim, das redes sociais, é que elas evidentemente nos dão uma informação verdadeira ou falsa muito mais global. E é muito mais difícil de controlar. Pode balancear esta questão? É mesmo a última questão. Pode dar um balanço diferente à restrição dos direitos, à penetração digital, nos termos em que o António agora sublinhava? Eu penso que há um outro fenómeno que devemos considerar também, que é a internacionalização da pesquisa. Eu estou a falar de pesquisa científica, pesquisa tecnológica, que é imparável. Por exemplo, a elite russa está muito incomodada porque os mísseis hipersónicos foram apanhados e, portanto, não têm aquela eficácia de invisibilidade que eles consideravam possível. E o que fizeram? Prenderam os cientistas ligados àquilo porque teriam... O que é que se passa? A pesquisa científica é internacional por natureza. E houve uns artigos publicados em revistas científicas das pessoas que estavam a investigar naquelas áreas. Como é óbvio, em todo o mundo. Portanto, querer reservar segredos e querer reservar uma perspectiva de secretismo na pesquisa científica não funciona. Portanto, há uma internacionalização pela natureza própria da pesquisa científica. E isso é imparável. Do ponto de vista digital, é evidente que há o problema da proteção de dados, nós temos falado disso também. E eu penso que essa tensão se vai desenvolver e devemos ter mais medidas no futuro em relação a esse problema. E de ética, porque estes problemas são de ética. Por exemplo, o problema da engenharia humana, o problema de alteração genética, são problemas que levantam... temos que estar atentos aos limites desse tipo de intervenção.
porque senão estamos a reconstituir completamente o homem, estamos a reconstituir completamente o homem, a mulher, estamos a reconstituir completamente o ser humano. Foi a conversa na Feira do Livro de Lisboa a propósito do lançamento do ensaio Direitos Humanos, de Francisco Betancourt, na conversa também com António Costa Pinto. Pode ouvir este debate na íntegra em podcast, um genérico original de Mário Lajinha, neste Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram o programa esta semana Rui Fernandes, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para a conversa.